Eu cheguei em São Paulo, os médicos estavam horrorizados, porque eles achavam que eu podia morrer na viagem, eu poderia ter entrado em coma. E o meu avião, democraticamente, brigadeiro, demorou 4 horas para chegar. E eu esperando o avião aqui em Brasília. Bom. Aqui quem fala é Flávio Kaufmann, tenente-coronel aviador, veterano da Força Aérea Brasileira, segunda geração da família na FAB e, como gosto de dizer com muito orgulho, piloto de caça. E essa é uma resposta pública ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva, excelentíssimo presidente da República do Brasil. Senhor presidente, durante a recente solenidade de comemoração da Baderna, de 8 de janeiro, em Brasília, que forneceu ao senhor e a seus prepostos a desejada narrativa do golpe de Estado e com isso permitiu que, sem o cumprimento do devido processo legal, diversos cidadãos brasileiros fossem encarcerados e sentenciados a rigorosas penas de prisão, Vossa Excelência se dirigiu publicamente ao comandante da Aeronáutica, reclamando do fato de que, por ocasião de doença, ter esperado democraticamente por seu avião durante 4 horas. E com isso, ofendeu a todos nós, integrantes da Força Aérea Brasileira, insinuando uma falta de eficiência no cumprimento de uma de nossas missões, de transportar autoridades. Sem entrar no mérito da presença de nosso comandante em tal solenidade, esperei, antes de gravar esse vídeo, que o mesmo em particular, como manda a boa educação, respondesse à sua admoestação, pelo menos em nome da instituição. Como isso não ocorreu, e como integrante dessa mesma FAB vilipendiada, aí vai a resposta merecida. Não acho que Vossa Excelência, com sua proverbial falta de educação, tenha intencionado chamar a atenção de nosso comandante. Na verdade, percebo claramente que seu intuito, em seu delírio de grandeza, foi mais uma vez a de se prestigiar, dizendo-se democrata, apenas pelo fato de ter que esperar por um avião de transporte presidencial específico por algum tempo. Sabemos que havia outras aeronaves, menores, disponíveis e igualmente rápidas e confortáveis, e até mais adequadas, entre elas uma unidade de evacuação aeromédica, considerando o seu grave estado de saúde. Mas é compreensível que Vossa Excelência e sua larga comitiva não pudessem aceitar uma aeronave menor que não oferecesse os luxos usuais. E ainda, é claro que Vossa Excelência não poderia declarar seu real estado de saúde, que não recomendava, como Vossa Excelência mesmo disse, um transporte por via aérea, sob pena de que declarassem vaga à presidência e de que seu vice, aquele que disse que o criminoso sempre volta ao local do crime e que resolveu voltar junto, tentasse um golpe de mão, não é mesmo? É ainda possível que não tenha lhe ocorrido utilizar um dos inúmeros voos de linha aérea comercial, talvez porque sua popularidade não o permita tanto, ou até mesmo utilizar uma das aeronaves executivas da JBS ou da antiga Odebrecht, que certamente, em troca dos inúmeros favores recebidos, estariam mais do que felizes em transportá-lo. Enquanto Vossa Excelência esperava confortavelmente instalado na sala VIP da Base Aérea de Brasília, no Brasil, de modo geral, acontecia o seguinte: um pai não conseguia transporte para o hospital público no Rio para levar sua filha baleada por traficantes. E quando lá chegou, não havia nem medicamentos e nem médicos para salvá-la. 2 crianças morriam de fome no Nordeste. Um industrial gaúcho se matava por ter perdido sua fábrica nas enchentes do Guaíba. Um comerciante de Minas fechava suas portas por falta de condições de pagar a alta carga de impostos federais. Um produtor rural no Paraná tentava defender com unhas e dentes sua propriedade de uma tentativa de invasão pelo MST. E ainda inúmeras outras coisas desse mesmo nível de gravidade, mas talvez menos importantes para o senhor do que a espera do avião presidencial. Já na FAB, nessas mesmas 4 horas, uma tripulação, após espera de mais de 20 horas, transportava um coração para um transplante em São Paulo. Um helicóptero da FAB combatia um incêndio na Serra do Mar. Uma aeronave C-105 transportava uma equipe médica para São Gabriel da Cachoeira. Um soldado do Paraçá fazia um salto noturno de paraquedas sobre a Amazônia para atender uma criança Yanomami picada por uma cobra. Um piloto de A-29 abatia uma aeronave com mais de 1 tonelada de cocaína na fronteira com a Bolívia. Uma aeronave de busca e salvamento localizava uma aeronave perdida no Pantanal. Um sargento controlador de voo tirava uma folga de 20 minutos para dar sequência ao exaustivo controle de tráfego aéreo na área do sudeste do país. Pilotos de defesa aérea estavam em alerta. Em Porto Alegre, Anápolis e Rio de Janeiro, havia 24 horas para decolar em 5 minutos e interceptar qualquer aeronave que invadisse nosso espaço aéreo, se assim fosse necessário. Uma oficial médica da Força Aérea fazia massagem cardíaca num paciente do Hospital de Força Aérea do Galeão. O comandante da Base Aérea de Santos disponibilizava seus meios para atender a desabrigados, vítimas de fortes chuvas no litoral norte de São Paulo. E um intendente revia as planilhas de orçamento para determinar como manter os serviços das unidades aéreas após os inúmeros contingenciamentos feitos por sua equipe econômica. Desse modo, senhor presidente, a FAB não pode, por inúmeras razões, estar disponível para atender suas exigências pessoais a qualquer momento.
Não se faz uma reprimenda em público, como a feita por Vossa Excelência, achincalhando uma organização séria de homens e mulheres competentes e leais por uma banalidade. Imagino, dando a nosso comandante o benefício da dúvida, que ele não tenha lhe dado a resposta merecida de imediato apenas por educação. Ou talvez ele tenha lembrado que a melhor atitude a ser tomada por um convidado numa festa em que o anfitrião está bêbado e desanda a dizer besteiras é pedir o boné e se retirar. Senhor presidente, deixe-me lhe informar o óbvio que os atuais comandantes militares e os áulicos palacianos não lhe dirão. Os homens e mulheres integrantes da Força Aérea Brasileira seguem um rígido código de conduta moral. Não gostam do senhor e não se alinham com mentirosos ou com aqueles que adulam ditadores e terroristas. As Forças Armadas só lhe obedecem por estarem cumprindo o regulamento que as subordina ao governo escolhido pelo povo, considerando que o senhor o tenha sido. Torça para que todos demorem a perceber que seu governo talvez não represente a maioria da sociedade. Até lá, conte com o transporte VIP da Força Aérea, ainda que atrasado.